Você já voltou para fechar a porta do carro e ela já estava fechada? Você já voltou para fechar a porta da casa e ela também já estava fechada? Você conhece alguém que dirige há 15, 20 anos e ainda não dirige tão bem? Você conhece alguém que dirige há apenas alguns meses e já é um expert? Isso é um fenômeno que acontece por causa do piloto automático. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre as vantagens e desvantagens do piloto automático, fica comigo nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Francisco Júnior, sou coordenador comercial de uma indústria, tenho uma equipe de vendas e dou palestras e treinamentos. Hoje eu gostaria de falar com você algo muito importante, as vantagens e as desvantagens de viver no piloto automático. Existem algumas coisas que nós fazemos por automatismo do nosso cérebro. Esses dias eu cheguei da academia, fui na cozinha, fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro para ligar a cafeteira, olha o que já tinha acontecido, a cafeteira já estava ligada. E quem que ligou? Eu mesmo, só que eu fiz isso tudo no piloto automático. E hoje com esse vídeo eu quero ensinar a você as vantagens desse piloto automático e as desvantagens desse piloto automático. Como utilizar esse piloto automático para nos beneficiar no nosso trabalho. Como utilizar esse piloto automático para nos ajudar como família. Como utilizar esse piloto automático para nos ajudar como amigo na nossa vida social. Então este vídeo que eu estou gravando para você é com esse objetivo, para que você entenda como funciona o piloto automático e você aprenda a usar isso a seu favor. Para que a gente venha entender isso, nós precisamos entender os 4 passos para o desenvolvimento em qualquer área. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é inconsciente e incompetente. Eu não sei o que eu devo fazer e eu não sei fazer. O segundo passo é quando eu me torno consciente, porém incompetente. Eu já sei o que eu devo fazer, mas eu ainda não tenho uma habilidade de fazer. Por exemplo, quando você vai dirigir, aprender a dirigir um carro, você não sabe como dirigir e você não sabe dirigir. Mas você entra na autoescola e lá você começa a receber algumas aulas teóricas. E aí você passa de inconsciente e incompetente para consciente, porém ainda incompetente, porque você ainda não exercitou aquela habilidade. Então, primeiro passo, inconsciente e incompetente. Segundo, consciente e incompetente. E o terceiro passo é consciente e competente, ou seja, quando eu já sei o que eu devo fazer e eu já sou competente, ou seja, eu já treinei tantas vezes que eu já me tornei competente naquela área. E aí existe o quarto passo do aprendizado, que é quando eu me torno inconsciente, porém competente. É no quarto passo que nós entramos no piloto automático. É quando eu aprendo a dirigir, eu entendo a aula teórica, depois eu vou praticar, eu pratico, e quando eu estou praticando, eu já entro no piloto automático e nem penso mais para passar marcha, não penso mais para apertar a embreagem, tudo isso acontece de forma automática. Quantas vezes você já foi do seu trabalho para a sua casa, da sua casa para o seu trabalho e nem se deu conta quantas vezes você passou marcha, que marcha você engatou nesse trajeto? Muitas vezes a gente não percebe porque nós estamos fazendo isso no piloto automático. Quando você aprende a amarrar o cadarço, por exemplo, do tênis, é o mesmo processo. A gente é inconsciente e incompetente, depois alguém nos ensina, a gente se torna consciente, porém ainda incompetente, depois a gente se torna consciente e competente porque a gente vai treinando e ele entra no quarto passo, que é a fase de inconsciente, porém competente. É quando eu entro no piloto automático. E o que eu quero dizer com isso? Qual é o perigo disso? Você já percebeu que existem pessoas que dirigem há 15 anos, há 20 anos um carro e elas ainda dão aquelas arranhadas, elas ainda não têm noção de espaço, elas ainda não conseguem dirigir tão bem? Porém a gente vê algumas pessoas que com meses de prática, poucos anos de prática, elas já se tornam um ótimo motorista, um bom motorista. E a pergunta é, por quê? Por que isso acontece? Aqui a gente aprende uma lição muito importante, que a habilidade não vem apenas com o tempo. Porque se a habilidade viesse apenas com o tempo, as pessoas que dirigem há 21 anos teriam mais habilidade do que aqueles que dirigem que tem apenas 1 ano ou meses de experiência. Então o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a habilidade não demanda apenas tempo. Ela precisa de tempo para ser exercitada, mas não é o tempo que determina a minha maturidade, a minha habilidade em uma área. E aí a pergunta é, Júnior, então como que eu posso me tornar alguém hábil numa área? O primeiro passo que você deve analisar é qual a área que você precisa desenvolver a sua habilidade.
certo? Qual é a área que eu preciso desenvolver habilidade que eu ainda não tenho uma competência como eu gostaria de ter? O que acontece? Por que uma pessoa que dirige há 20 anos, ela ainda dirige mal? Porque ela partiu do consciente competente muito rápido para o inconsciente competente. Ela automatizou, ela entrou no piloto automático muito rápido. Ou seja, ela pulou talvez do consciente incompetente, que é quando eu sei fazer, mas eu não faço muito bem. Ela acabou vindo para o consciente competente e já pulou muito rápido para o inconsciente competente. Ou seja, ela não está mais consciente daquilo que ela está fazendo. Ela entrou no piloto automático. Então, qual é o segredo então para mim continuar me desenvolvendo? Por exemplo, eu quero ser um bom vendedor, eu ainda não sou um bom vendedor. O que faz um vendedor vender há 20 anos e ele ainda não ser tão bom quanto aquele vendedor que faz 1 ano, faz 3 meses, faz algumas semanas que está vendendo? Aquele vendedor que vende há anos, ele entrou no piloto automático muito rápido. Ou seja, ele faz as coisas sem pensar. Qual que é a minha dica aqui? Você precisa identificar qual é a área que você precisa desenvolver. Ah, eu preciso me desenvolver como marido. Então você vai aplicar o que eu vou falar agora para você. Ah, eu preciso me desenvolver como vendedor. Então você vai aplicar o que eu vou falar para você. Ah, eu preciso me desenvolver como gestor, como diretor. Eu ainda não tenho um resultado satisfatório naquela área. Então qual é a vantagem do piloto automático? A vantagem do piloto automático é ele automatizar e liberar o meu cérebro para aquilo que eu não preciso mais me concentrar. Eu não preciso ser um expert em amarrar cadarço. Então isso eu já posso deixar no piloto automático. Júnior, eu já adquiri uma certa habilidade na direção que eu não preciso melhorar. Porque a minha necessidade não é ser um piloto. A minha necessidade é ser um motorista. Então, como a minha necessidade é ser um motorista e eu já alcancei uma habilidade ideal para ser um motorista, eu já posso jogar isso no piloto automático. O problema das pessoas é que elas jogam no piloto automático algo muito rápido, sendo que ela ainda não aprendeu o suficiente naquela área. Então, tão importante quanto o tempo é eu fazer as coisas de forma consciente, pensando no que eu estou fazendo, pensando no resultado que eu estou fazendo. Se eu quero ser um bom vendedor, por exemplo, eu não posso chegar no cliente e atender ele de qualquer jeito. Eu tenho que ficar consciente, eu tenho que prestar atenção nas palavras que eu uso, eu tenho que prestar atenção na reação do meu cliente. Se ele reagiu bem, esse argumento eu vou continuar usando. Se ele reagiu mal, eu não posso mais falar isso. E aí, consciente do que está acontecendo, eu vou lapidando o meu atendimento e eu vou mudando e vou aumentando o meu nível de profissionalismo, de atendimento e de vendas. Como marido é a mesma coisa. Eu não posso entrar no piloto automático como marido se o meu lar não está de uma forma ideal. Então eu preciso estar consciente às atitudes da minha esposa, as reações dela, as atitudes dos meus filhos, as reações dele. Por quê? Porque se eu entrar no piloto automático, as coisas começam a acontecer de uma forma que não são saudáveis e eu não percebo, porque o piloto automático tende a fazer isso. Ele nos cega, a gente não está consciente, porque o maior nível é inconsciente competente, ou seja, eu estou fazendo as coisas sem ter consciência dela. Então o que faz uma pessoa ser expert numa área não é quantos anos ela tem de experiência naquela área, mas sim quantos anos ela tem de estar consciente e aprendendo dia após dia naquela área. Então se você já tem uma habilidade, já alcançou a habilidade ideal como um motorista, ok, coloque no piloto automático. Mas se você ainda não tem a habilidade ideal para um vendedor, para você que é líder, para liderar, não entre no piloto automático. Esteja consciente naquele momento, observando as ações e as reações suas e da pessoa que está à sua frente. Então, se você segurar esse consciente competente, se você ficar um tempo nesse consciente competente, isso vai fazer com que você se desenvolva melhor. As pessoas, por exemplo, que falam em público, se elas entrarem no piloto automático, dificilmente elas vão estar aprendendo com aquilo que elas estão errando. Agora, quando eu estou falando em público, estou observando a reação da plateia, estou observando o que eu falei, eu começo a aprender comigo mesmo, com os meus acertos e com os meus erros. E eu aprendendo com os meus acertos e com os meus erros, eu vou subindo de fase, eu vou evoluindo. Esses dias eu percebi que eu tinha uma reação muito estranha no piloto automático. Eu colocava a jaqueta e depois eu ia colocar a meia. Mas eu fazia isso já durante anos, gente. E aí eu fui perceber, por que eu não coloco a meia antes de colocar a jaqueta? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Mas quando eu tô com a jaqueta, ele limita os meus movimentos e fica algo desconfortável. E aí eu aprendi uma coisa com essa lição.
Tem coisas que eu estou sofrendo há anos, mas é porque eu deixei ela no piloto automático e não pensei nela de forma consciente. Então hoje eu aprendi que antes de colocar a jaqueta eu visto a minha meia, porque os meus braços estão mais livres para aquele movimento. É uma coisa bem simples que eu acabei de dar um exemplo aqui para você, mas é algo que acontece lá no seu trabalho. Tem coisas que você está sofrendo há anos no seu trabalho, mas porque você está no piloto automático, você não está consciente daquilo. Você não está pensando nas suas ações e no resultado das suas ações. E você está sofrendo há anos por coisas que você botou no piloto automático de forma rápida demais. Talvez tem coisas que você está sofrendo no seu casamento, porque você já colocou no piloto automático, você age e reage das mesmas formas sem pensar. Talvez esse momento é o momento de pegar o seu casamento e tirar do piloto automático e começar a estar consciente, prestar atenção nas suas ações, na reação do seu cônjuge, da sua família, e pensar na ação e na reação da sua família com relação a você também. E aí, com certeza, quando você tirar do inconsciente competente e voltar para o consciente competente, você vai começar a evoluir e crescer muito nessa área. Então talvez, se você não está sendo um bom vendedor, para de ser um vendedor no automático, comece a pensar exatamente o que você está fazendo, comece a treinar, comece a fazer cursos com relação àquilo ali e comece a tirar do piloto automático os hábitos ruins e coloca hábitos bons ali. Se você não tem sido um bom líder, comece a pensar nas suas ações, nas suas reações de forma consciente, pare de trabalhar no piloto automático. Você só deve jogar no piloto automático aquilo que você já alcançou o nível satisfatório, o nível que você acha ideal para aquela área. Se você já se acha um bom marido, claro que tem muitas áreas que eu nunca posso botar no piloto automático, mas tem áreas que você já pode colocar no piloto automático. Se você já se tornou um bom líder, tem áreas que você vai poder colocar no piloto automático. Então, por quê? Para que o piloto automático serve? Para que quando eu crio um hábito, ele joga para o piloto automático para que a minha mente seja liberada para adquirir novos hábitos, para adquirir novos conhecimentos. Viver 100% no piloto automático é perigoso. Isso significa que eu não estou crescendo e que eu não estou desenvolvendo nenhuma área. Isso é gestão de emoção, isso é gestão intelectual, isso é gestão de desenvolvimento. É saber a área que precisa ser desenvolvida, a área que mais impacta em todas as áreas, começar por ela. E depois eu vou desenvolvendo outras. Quando eu vou desenvolvendo essa, eu jogo essa no piloto automático. Então estas são as vantagens do piloto automático e as desvantagens. Qual é a vantagem do piloto automático? Ele te libera para aprender novas coisas. Qual é a desvantagem do piloto automático? É quando eu coloco algo que não está bem desenvolvido no piloto automático, eu paro de crescer nessa área. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito para que as pessoas venham entender melhor que desenvolver e ser experiente em uma área não é pela quantidade de tempo, mas é pela quantidade de tempo que eu fiquei no consciente e competente, fazendo as coisas, pensando e prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe com quem você acredita que vai ser abençoado com esse vídeo. Um abraço e até mais.